E aí, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Estou aqui numa cafeteria, estava tomando café e fazendo uma série de reuniões aqui, né? Eu gosto muito de trabalhar nesse tipo de ambiente de cafeteria, de café, ficar tomando um café, ficar numa reunião no meu laptop e etc. E uma dessas reuniões que eu estava tendo, na verdade, foi uma aula particular que eu estava dando para um aluno, um mentorado meu da minha mentoria particular. E era uma aula específica focando em mentalidade. E aí, obviamente, como todas as pessoas que são iniciantes no mercado, ele passava por uma dificuldade relacionada à ansiedade e medo de perder dinheiro. E aí, durante essa call, essa conversa que a gente estava tendo, foram acontecendo os vários desbloqueios da mentalidade dele para que ele conseguisse olhar para o mercado de uma forma realmente confiante, assim como os traders de elite e as pessoas de alto nível e alto calão dentro do mercado olham para ele. E aí, basicamente, a conversa se desenvolve assim. Quando eu comecei em 2011, eu também sofria com essa ansiedade e esse medo. Por quê? Porque eu estava em um ambiente completamente desconhecido. E tudo que a gente faz em um ambiente desconhecido, a gente acaba ficando desconfortável. E o desconforto faz com que a gente se sinta mal e queira voltar para uma situação, entre aspas, conhecida e confortável. É daí que vem a zona de conforto. As pessoas ficam felizes quando elas se sentem do Nassim Taleb. Inclusive, super recomendo que você leia esse livro também, tá? Quando a gente vai viajar, você sabe que se a gente tiver um item muito frágil, né, algo que possa quebrar, um item delicado dentro da mala, a gente passa lá no despachante, na parte que a gente vai despachar a mala, e essa pessoa, né, o atendente, cola um adesivão na mala, colocando um aviso, né, um alerta, dizendo que aquela mala contém um objeto frágil, para tomar cuidado. E aí, esse termo frágil nos remete muito a uma vulnerabilidade, é algo que é muito frágil, algo que quebra com facilidade, algo que não tem força, que não é duro, que não é resistente, algo que precise de muito cuidado e muito zelo. E a maioria das pessoas são extremamente frágeis, né? As pessoas elas se machucam com facilidade. O ser humano em si é altamente frágil, né? Se a gente cai, a gente se machuca com muita facilidade. Quando a gente está lidando com a parte emocional e psicológica, é ainda pior, né? Às vezes a gente ouve uma palavra meia torta de uma pessoa, a gente já fica chateado, magoado. Quando a gente briga, discute com alguém, a gente fica chateado, magoado, dependendo do caso. Então, fragilidade é muito comum no ser humano. As pessoas, no senso comum, imaginam que o oposto de fragilidade é uma pessoa ser extremamente dura, rígida, sólida. Por exemplo, itens que não quebram dentro da mala não precisam daquele aviso, né, daquele adesivo de frágil. Então, será que o oposto e a melhor situação é você ser resistente, ser duro na queda, você ser forte e as coisas não te abalarem? Será que esse é o caso? Na maioria das vezes não é o caso. Eu costumo lidar muito com pessoas de muito sucesso, pessoas que são extremamente prósperas, abundantes, mega empresários, pessoas que faturam milhões e milhões de reais todos os meses, que construíram legados, donos de empresas extremamente poderosas. E eu percebo que essa galera em nenhum momento lida com situações desse jeito como a maioria dos outros lidam. Então, quando você está começando ali do zero na tua jornada, em qualquer coisa que você esteja fazendo, vai ser importante que você encare aquela situação de um jeito que realmente faça com que você consiga lidar com ela sem se abalar, sem realmente se tornar frágil e muito menos se tornar resistente. O certo não é você ser resistente, você ser duro na queda, você ser uma pessoa rígida. Porque a pessoa que é rígida, quando ela está perante uma dificuldade, quando ela está perante um obstáculo, uma barreira, um impacto, ela permanece igual, permanece estável. O melhor caminho para você crescer e prosperar é você ser instável. E quando a gente para pensar nisso, a gente sempre vai pensar, porra, como assim? Todo mundo fala de equilíbrio, de estabilidade, né? De calmaria. Como que agora você está me falando para eu ser instável? Bom, instável tem muito a ver com você estar pronto para poder crescer. Esse livro, do Nassim Taleb, O Antifrágil, ele fala que o cara que é resistente, o cara que é muito duro, quando ele está perante uma atividade, uma dificuldade, um obstáculo, ou quando ele sofre um impacto, ele permanece estável, permanece igual, inabalável. E quando a gente fala sobre coaches aí da internet, os caras falam de mentalidade, né? Os estoicos, eles falam para nada te abalar. Você ser inabalável para situações e pessoas externas. Mas essa pessoa inabalável, na maioria das vezes, é a pessoa mais pobre, a pessoa mais
que não tem prosperidade. A pessoa mais dura é aquela que não cresce. O antifrágil é o cara que é instável perante a uma dificuldade. É o cara que bate, que as coisas batem nele, o impacto acontece e ele absorve esse impacto e cresce com esse impacto. De modo com que ele usa a força que veio contra ele para ele mesmo poder expandir e poder crescer. Então, as pessoas que são antifrágeis são normalmente as mais bem-sucedidas, as pessoas que têm maior sucesso, as pessoas que conseguem ganhar mais dinheiro, porque elas usam da situação que está perante a vida delas para poder crescer. Pega, por exemplo, uma situação que ocorreu agora recentemente, a pandemia. As pessoas frágeis, perante a pandemia, quebraram, se fragilizaram, estiveram em um momento, em uma situação no mundo de vulnerabilidade, não sabia o que ia acontecer, estavam numa situação de desconforto total e se fragilizou. As pessoas duras, as pessoas que se mantiveram duras na queda, atravessaram a pandemia do mesmo jeito que entraram na pandemia. Ou seja, não cresceram, simplesmente se manteram intactas, né? Não se machucaram, não tiveram problemas financeiros, mas também não evoluíram com isso. Agora, os antifrágeis cresceram de uma forma absurda e violenta. A minha empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de educação financeira e uma startup também, faturou mais de 9 dígitos no ano de 2020. Se tu não sabe o que é 9 dígitos, é faturar mais de 100 milhões de reais. Por quê? Porque eu aproveitei do momento que estava acontecendo, percebi uma instabilidade no mundo e, como eu sou antifrágil, eu usei isso para me favorecer e crescer e expandir cada vez mais. A pandemia foi um momento que me alavancou pra caramba, tá? Em termos da minha empresa. Assim como inúmeras outras pessoas cresceram pra caramba na pandemia. Pessoas antifrágeis. Pessoas que usaram uma dificuldade, um problema, para crescer com aquilo dali. Eles absorveram aquela situação para alavancar, para expandir, para aumentar o nível de consciência, para olhar as coisas de uma outra perspectiva. E isso acontece com qualquer outra coisa na tua vida. Levando para o mercado financeiro, por exemplo, as pessoas que têm medo de perder dinheiro são pessoas que, na maioria das vezes, acabam perdendo e são expelidas do mercado. Porque elas não conseguem suportar esse impacto. Enquanto que as pessoas prósperas, abundantes, de muito sucesso, elas abraçam a adversidade, elas são amigas da adversidade, porque elas olham aquilo como um professor e principalmente como um treinamento para ficar muito mais fortes. Imagina, por exemplo, se você fosse uma pessoa dura na queda, se você fosse uma pessoa estática, se você fosse uma pessoa resistente, você não ia conseguir, por exemplo, crescer numa academia. Eu te falo isso porque eu comecei a malhar há pouco tempo não, vai uns 5, 6 meses, eu tô querendo ganhar massa, querendo crescer. E como é que funciona isso? A gente agride o nosso músculo, a gente ataca ele para que nossas fibras absorvam esse impacto, descanse nele, e expanda e cresça. Se eu fosse uma pessoa dura na queda, uma pessoa estática, uma pessoa resistente, eu não conseguiria ficar forte. Eu não conseguiria crescer o meu músculo, porque o meu músculo ia tomar o impacto e não ia acontecer nada com